Será que é possível acontecer ainda a anulação da prova do concurso público da Polícia Rodoviária Federal? Ou até mesmo a suspensão das provas do concurso público da Polícia Federal? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as possibilidades jurídicas de se conseguir uma anulação de uma prova que já aconteceu, o exemplo aqui é o da Polícia Rodoviária Federal. Será que é possível haver uma anulação de uma prova que já aconteceu? E de forma preventiva, uma prova que ainda vai acontecer, será que é possível judicialmente conseguir a suspensão dessas provas? Vem comigo até o final que nós vamos abordar sobre esse tema. Aqui é o Aguinaldo Bastos, compartilhando com você sempre os principais assuntos sobre direito dos candidatos nos concursos públicos e direito dos servidores públicos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite, clica em se inscrever, curta esse vídeo e compartilhe ele também com mais pessoas para que outras pessoas também possam saber a respeito dos seus direitos, a respeito das implicações jurídicas nesse momento que nós vivemos de tanta instabilidade, de tanta incerteza e que vários candidatos de concursos públicos têm questionado a respeito dos seus direitos nesse momento. E, infelizmente, nós temos visto a administração pública, as bancas examinadoras, o governo desrespeitando princípios constitucionais e é importante o candidato saber dos seus direitos, o que ele pode fazer, como recorrer, quais são as chances de fato de conseguir êxito através de uma ação judicial. O judiciário pode ou não intervir nesse tipo de situação de concurso público. Então, nos acompanhe até o final que nós vamos abordar esse tema. Vamos falar sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e as implicações aí que nós estamos nesse momento da pandemia, nesse momento das realizações das provas, em quais pontos é possível anular ou não, quais são os argumentos. Então, nos acompanhem até o final. Pessoal, essa temática sobre anulação de prova de concurso público nesse momento de pandemia cresceu bastante essas argumentações, principalmente a partir do que aconteceu em fevereiro de 2021, lá no concurso público do Paraná. Nesse concurso público do Paraná, a própria banca examinadora, a Universidade Federal lá do Paraná, a própria banca examinadora, ela suspendeu a realização da prova no dia do concurso. Vários candidatos estavam lá em Curitiba, estavam em outras cidades também que ia ter a realização da prova, foram para lá, gastaram dinheiro com viagem, com passagem e de repente foi surpreendido. E aí nesse contexto aconteceram várias prorrogações da realização das provas, tem vários concursos públicos aí que estão com prova suspensa, não sabe quando que vai acontecer, que o edital já foi até publicado, só que teve alterações no cronograma. E nesse cenário de tantas incertezas, muitos candidatos têm questionado, será que é possível judicialmente, juridicamente, conseguir de forma preventiva um direito de suspender a prova, ou se uma prova acontece, como no caso da Polícia Rodoviária Federal, é possível haver anulação? Vamos trabalhar esses temas. Primeiro, prova da Polícia Rodoviária Federal que aconteceu. É possível requerer a anulação da prova e uma nova realização? Sim, pessoal, é possível. Porém, conseguir uma nova convocação e anular essa prova é mais difícil, tá bom? Por que é mais difícil? Vou explicar para vocês o que a nossa experiência na área de concurso público diz. O judiciário é um órgão tradicional, um órgão conservador. Então, a tendência do judiciário é de manter o status quo, é de manter a realidade, manter o que aconteceu, até por uma questão de segurança jurídica. Então, se o concurso aconteceu, é muito mais difícil uma decisão judicial anular as provas e realizar a convocação. Salvo engano, foram mais de 300 mil inscritos aí nesse concurso. Então, o judiciário tem essa tendência de ser mais tradicional, de ser mais conservador e de certa forma, ser mais receoso em relação à mudança, tá bom? Por uma questão de segurança jurídica também, porque não só candidatos que foram lesionados têm direito, mas também os candidatos que realizaram a prova em normalidade também têm direito. É importante sempre a gente pensar em ambos os lados, porque sempre ambas as partes têm razões, tá bom? Então, é muito importante a gente ter essa perspectiva. Mas vamos lá, em relação à prova da Polícia Rodoviária Federal, é possível a anulação da prova depois que ela aconteceu? Sim, desde que seja comprovado lesão a princípios constitucionais. Se houve lesões substanciais, lesão jurídica, se houve ilegalidade substancial que gerou um prejuízo ao concurso, que gerou prejuízo a determinados candidatos de maneira substancial, que a única forma de sanar esse vício, a única forma de resolver a situação é pela anulação total das provas, é possível, tá bom? Em quais situações é possível?
Vários candidatos questionaram a respeito desse concurso público que fizeram alterações em relação à inscrição, por exemplo, na prova de língua estrangeira, que era português, espanhol ou inglês. E aí, nesse contexto aí da língua estrangeira, os candidatos, ao fazer as alterações ali, teve vários candidatos que se inscreveram para a língua espanhol e na hora que veio a prova veio em inglês, ou seja, gerou ali um prejuízo substancial ao candidato por causa de um erro da banca. E se a banca anular a prova e convocar somente os candidatos que tiveram essa irregularidade, isso vai ferir o princípio da isonomia. Os candidatos têm que concorrer em aspectos isonômicos, em igualdade de oportunidades e de condições. E se houve uma lesão ao princípio da isonomia, é possível requerer a anulação do concurso, da prova do concurso, para que haja uma nova convocação para todos os candidatos concorrerem de forma isonômica, tá bom? Uma outra questão também muito interessante é a respeito desse período da pandemia, das aglomerações que aconteceram. A banca examinadora, quando ela fez a prova, ela colocou que iria cumprir os requisitos, os protocolos de segurança, de higiene, de distanciamento social. E se a banca ela não executa na prática, ela não organiza de forma adequada, de acordo com aquilo que ela mesma previu no edital, e isso gera um prejuízo para o candidato, esses candidatos podem também recorrer à justiça para anulação. Como que funciona a questão da lógica jurídica nesse sentido? Veja bem, alguns candidatos relataram que foram realizar a prova em locais onde não houve aglomeração, onde a banca examinadora cumpriu todos os requisitos, aferiu a temperatura, respeitou o distanciamento social. As salas, por exemplo, que cabia ali 30, 40 pessoas, tinha 15, as pessoas estavam bem espaçadas, a janela aberta, ventilação. Então o candidato, por exemplo, que fez a prova numa determinada condição onde a banca conseguiu respeitar os protocolos de higiene e segurança, o candidato fez a prova com muito mais tranquilidade que um outro candidato. Houveram relatos aí de candidatos, por exemplo, que disseram que teve locais de provas onde juntaram as salas porque alguns fiscais não compareceram também com receio aí da contaminação, e aí juntaram sala, por exemplo, uma sala que era para ter ali 20, 30 pessoas, juntaram 60, 70 pessoas numa sala só. Houve relatos, por exemplo, de candidatos que realizaram a prova, a janela estava fechada, estava ar-condicionada, a sala toda fechada. Pensa, a pessoa ali 4 horas, 5 horas realizando a prova no ambiente fechado, ou seja, não respeitou, a banca examinadora não respeitou ali o distanciamento social, as normas de segurança sanitária. E aí, nesse contexto, se você pegar dois candidatos, um candidato que está fazendo a prova ali dentro de um ambiente sanitário seguro e outro candidato numa situação totalmente diferente, a gente percebe que houve uma lesão ao princípio da isonomia. Um candidato realizou uma prova em condições totalmente diferentes. Teve estados onde a administração insistiu em realizar esse concurso, onde em determinados estados candidatos tiveram até dificuldade de se locomover até o local, porque eram cidades ali que estavam comprometidas em relação ao lockdown, em relação a funcionamento de determinados estabelecimentos, e não conseguiu deslocar para a prova, porque naquela região que ele se inscreveu estava comprometido ali o funcionamento dos transportes públicos, enfim. E aí o candidato teve dificuldade, gerando um prejuízo substancial para ele. Portanto, é muito importante a banca examinadora, a administração pública, o governo, ao realizar um concurso público nesse momento, respeitar a isonomia, principalmente um concurso de amplitude nacional, tá bom? Então, pessoal, cada caso tem que ser analisado. É importante você procurar algum advogado de sua confiança para analisar a sua situação concreta, para poder emitir um parecer. Aqui nós estamos apenas trazendo noções gerais, é apenas um vídeo informativo, elucidativo, para esclarecer você a respeito das implicações jurídicas desse momento de pandemia aí nos concursos públicos. Então, mesmo que um concurso público aconteceu, a prova foi realizada, ainda assim é possível haver uma anulação das provas, tá bom? É o exemplo aí do concurso da Polícia Rodoviária Federal. E existem basicamente duas formas aí de você conseguir. Existe a forma individual, de você entrar com uma ação individual, entrar com uma ação popular também para questionar todo o concurso, e existe a forma de você entrar com representações, denúncias, encaminhar as provas que você tem ali para o e-mail do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública, para que esses órgãos de abrangência coletiva tomem alguma providência em relação a anular uma prova que já aconteceu, para que ela seja novamente feita e convoque de novo os candidatos para realizar em igualdade de condições, em
respeito ao princípio da isonomia e da acessibilidade aos cargos públicos, tá bom? Um outro aspecto, pessoal, é a respeito do concurso público da Polícia Federal. O concurso público da Polícia Federal, nesse momento desse vídeo, ainda vai acontecer. Se é um concurso que ainda vai acontecer, existe possibilidade sim do concurso ser suspensa, a prova do concurso ser suspensa. Por quê? Porque a gente está num contexto de pandemia, a gente está num contexto onde a banca demonstrou, através do concurso da PRF, que não conseguiu gerar igualdade de condições, não conseguiu respeitar os protocolos de higiene sanitária, de segurança na área da saúde, gerando aí para os candidatos que vai realizar a prova uma desigualdade aí de oportunidade, de condições para poder realizar a prova. Então é interessante ressaltar que o próprio Ministério Público Federal, nessa semana de maio, esse vídeo está sendo gravado no dia 17 de maio de 2021, então nessa semana o Ministério Público entrou com uma ação civil pública para questionar. A Defensoria Pública, ela tinha manifestado que iria entrar com uma ação, mas decidiu não entrar porque senão geraria litispendência e conexão nas demandas com a própria ação civil pública do Ministério Público. Então existe sim chance de forma preventiva acontecer a anulação do concurso da Polícia Federal. E também candidatos, de maneira individual, eles também podem ingressar com medidas judiciais, como, por exemplo, a ação popular, tá bom? E nesse concurso também foi ingressada aí uma ação popular para questionar a suspensão dessas provas que ainda vai ser realizada. Então, pessoal, nesse momento de incerteza, de instabilidade, é muito importante os candidatos ficarem atentos ao que está acontecendo. Se a pessoa se sente lesionada, se sente que houve uma injustiça na sua situação, é importante ela procurar algum advogado de sua confiança para verificar se existe a possibilidade de fazer algo ou não. E nesse contexto de muita incerteza e instabilidade, não é possível afirmar 100% se é adequado ou não a realização do concurso, se tem que ser suspenso. Por isso que você vai ter decisões judiciais diferentes. Podem ter concursos que vão conseguir se realizar e pode ter concursos que vão ser suspensos. O mundo jurídico é assim, o mundo judicial é assim. Não é um mundo matemático, não é um mundo exato, onde existe uma previsibilidade 100% do que vai acontecer. Pode ter situações ali de concursos até de menor quantidade de candidatos inscritos que seja suspenso e outros concursos de abrangência nacional que consiga a realização. Não existe uma questão de 100% de certeza. Por isso que é sempre importante você pesquisar a fundo, você buscar mais informações, tá bom? Pessoal, gostou dessas dicas? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber a respeito dos seus direitos. Um forte abraço e vou deixar aqui 2 sugestões de vídeos para você assistir aqui no nosso canal. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.